Abrão, Abraão e os altares. Gênesis 12 ao 25. Hoje seguiremos firmes no propósito, apesar de todo imprevisto, com o meu celular, mas deu tudo certo para a glória de Deus. Eu vou fazer outro vídeo agradecendo aos irmãos, para não perder o foco da palavra nesse aqui. Amém? A leitura é um pouco extensa, são 13 capítulos e exige atenção, porque a história de Abrão não se revela na pressa, mas no percurso. Abraão é apresentado como pai da fé, como amigo de Deus, como patriarca, mas também como um homem perfeito, que achou graça aos olhos do Senhor, e o seu chamado não nasce de uma busca espiritual registrada, mas da iniciativa soberana de Deus, quando ele ainda vivia no meio de uma idolatria herdada pela sua família. O seu chamado começa com a ordem: sai da terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai. Deus não explica o destino, nem o processo, apenas exige que Abraão confie na sua palavra. Abraão obedece sem saber para onde vai, sustentado pela promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Desde o início, a sua fé não é construída pela clareza, mas pela obediência. Ao chegar em Canaã, Abraão encontra a terra ocupada. A promessa não elimina obstáculos. A terra estava ocupada porque a terra de Canaã era ainda apenas uma promessa e não havia se materializado ainda na conquista. Ali o Senhor lhe aparece e reafirma a sua palavra, e Abraão responde construindo um altar em Siquém. O altar não é um pedido de Deus, mas uma resposta à sua revelação. Ali ele marca o lugar onde Deus falou com ele. Abraão segue, ele arma sua tenda entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e as ruínas. Ali ele constrói outro altar e invoca o nome do Senhor. Ele aprende a adorar enquanto está caminhando. Os altares que Abraão constrói não surgem no desespero, mas no discernimento da presença divina. Quando a fome chega, Abraão desce ao Egito. O texto não menciona que ele construiu altares lá. Ali o medo governa as suas decisões e ele tenta proteger a promessa com estratégias humanas. Porque onde não há altar, a confiança ela fica enfraquecida. Após essa crise, Abraão retorna ao lugar do altar. A restauração aqui eu aprendo que ela acontece pelo retorno ao lugar da adoração e não por novas experiências espirituais. Com esses acontecimentos, Abraão ele começa a crescer e os seus bens começam a gerar conflitos entre ele e o seu sobrinho Ló. A separação é inevitável, então Abraão deixa que Ló escolha para onde ele quer ir e quais terras ele quer tomar. Ló escolhe pelo que vê e Abraão permanece onde Deus havia lhe falado. Ló caminhou com Abraão, mas nunca construiu nenhum altar. E aqui eu aprendo uma lição muito importante. Proximidades com pessoas de fé, com pessoas espirituais, não gera discernimento automático. Andar com pessoas espirituais não faz de mim alguém espiritual. Andar com alguém que lê Bíblia não faz de mim um conhecedor da Bíblia. Andar com pessoas de oração não faz de mim alguém de oração. Eu preciso construir os meus próprios altares. Depois que Abraão abre mão do direito de escolher, Deus fala novamente com ele e lhe amplia a promessa. Em Hebrom ele constrói outro altar. Não por exigência, mas por decisão de permanecer sobre a palavra que ele havia recebido de Deus. Os anos se passam, a sua esposa, Sara, era estéril, você conhece essa história, e a promessa não falha, mas a espera ali revela uma limitação humana, e através da pressa, da ansiedade, nasce Ismael, como tentativa de cumprir a promessa fora do tempo de Deus. Deus não rejeita Ismael, mas deixa claro que ele não é o herdeiro.
da promessa que Deus havia feito. Isaac nasce quando já não há nenhuma possibilidade natural e humana. A promessa se cumpre só quando Deus pode agir. Anos depois, Deus pede a promessa de volta, Isaac. No Monte Moriá, Abraão constrói o único altar que Deus pediu. E ali ele não apenas... A sua fé não é apenas provada, mas a hierarquia do seu coração é testada. Ali o Senhor nos ensina que a promessa não pode ocupar o lugar do próprio Deus no nosso coração. E às vezes o Senhor vai nos testar para saber justamente quem vem primeiro, qual é a nossa prioridade. Abraão então obedece e Deus confirma novamente a sua palavra. Tudo que vem de Deus permanece debaixo da autoridade de Deus. Sara morre sem ver o cumprimento completo da promessa. Abraão compra um campo para sepultar e ali acontece a primeira posse concreta da terra prometida. Um túmulo se torna um sinal de esperança. Ele crê que ele verá ali, além da vida, o Senhor já tomava posse daquela terra ali, sepultando Sara naquele lugar. Abraão tem outros filhos, mas ele entrega a herança da promessa exclusivamente a Isaac. Ele aprende a separar o afeto pessoal da continuidade espiritual. Ele morre velho, satisfeito, sem ver tudo se cumprir, mas firme na fé. Ele viveu numa época que não tinha lei escrita, não tinha templo, não tinha sacerdócio, mas ele tinha discernimento suficiente para reconhecer Deus ao longo do caminho e responder com obediência. Os altares não garantiram respostas imediatas, mas mantiveram a sua fé alinhada durante toda a sua jornada. Abraão não foi marcado por entender tudo, mas por confiar naquele que falou. E esse é o testemunho de Abraão. Uma vida moldada pela obediência, sustentada pela promessa e marcada por altares erguidos como resposta à revelação de Deus. A Bíblia não registra falas de Abraão, porque o único foco nunca foi o que ele dizia, mas como ele obedecia. A sua fé não foi construída com palavras, mas com passos. Ele andou sem ver, confiou sem entender e respondeu a Deus antes do cumprimento. Que aprendamos como Abraão, que a fé é a certeza do que não se vê e decisão de obedecer mesmo quando Deus ainda não explicou o caminho. Que o Senhor nos guarde nosso coração firme na fé. Em nome de Jesus.